refletir. Uma reflexão sobre as experiências do dia a dia. Apresentação: Alana Souza e Tuca Souza. Pode refletir à vontade. Olá, tudo bem com você? Eu sou Alana Souza e estou aqui com ele, meu amigo Tuca Souza. Tuca, dia de estreia nesse novo formato. Qual é o seu sentimento? Fala pra gente. Sentimento é o melhor possível, né? De gratidão. Acho que inclusive um dos temas que nós já tratamos no nosso podcast na versão em áudio. Uma gratidão imensa, Alana. E eu acho que o tema de hoje tem muito a ver com a gente, né? Perseverança, você concorda? Porque a gente já começou um tempinho aí. Conta aí. A gente começou há um tempinho de estrada, aí mais de 40 episódios só em áudio, né? Tratamos diversos temas. A nossa vinheta de abertura deu aí uma pequena amostra daquilo que a gente tem feito, mas não era o bastante, não era o suficiente, não é, Tuca? Com certeza. Alana, perseverança. A gente começou lá em 2021, né? No início do ano. E assim, a cada semana produzindo, em alguns momentos a gente teve que fazer de forma mais intermitente, mas a gente perseverou. Chegamos, além da plataforma de streaming, a gente chegou também no rádio, né? E agora a gente tem a felicidade de estrear hoje aqui no iPodcast TV. Se eu falei o nome errado, meu amigo Rick depois vai puxar minha orelha, né? E vai me corrigir. Mas, Alana, e aí, bom chegar aqui, né? É bom chegar aqui porque nos ajuda naquilo que a gente sentia necessidade, que é poder estar um pouquinho mais perto das pessoas, dos nossos ouvintes, né? Às vezes esse feedback do episódio chegava um pouquinho atrasado para a gente poder responder, depois postar, então ficava meio atrasado. Agora não, agora online, agora você pode participar e até vamos convidar as pessoas, né, que participem aí com a gente, né, que mandem seus comentários, suas perguntas. E outro anseio era ter alguém para conversar um pouquinho com a gente sobre o tema. Ter alguém importante aqui, as pessoas em casa, no trabalho, no carro, assistindo, mas também aqui com a gente para debater um pouquinho. E a gente trouxe nada mais, nada menos do que ele. Ele quem? Ele, Gilson Martins. Olha, Gilson, boa tarde, Gilson. Boa tardinha, né? Boa tardinha. Bom finalzinho de tarde. Bom finalzinho de tarde. E aí eu queria que você se apresentasse. Conta pra gente quem é Gilson Martins, o que é que ele faz, de onde ele vem, o que ele está fazendo aqui. Boa tarde para vocês, boa tarde quem está nos assistindo. Meu nome é Gilson Martins, todo mundo conhece de Gilson. Sim. Eu resido no interior de São Paulo, Piracicaba. Já rodei esse Brasilzão todo aí a trabalho na Caixa Econômica. Sim. Na Caixa Econômica eu trabalho gerenciando uma unidade e também na instrutoria da Caixa, que é a minha grande paixão. Poder levar capacitação, conversar com as pessoas, conhecer pessoas diferentes. Faz parte dessa pegada da instrutoria também viajar para outros lugares, né? Tive uma turma esses dias no Rio de Janeiro, então tá essa possibilidade também de a gente conhecer um pouco mais o Brasil. Isso é muito bacana, né? E o tema que a gente está trazendo, né? Vocês falaram aí de perseverança, né? Eu acho que tem muito a ver com essa pegada da capacitação, né? A gente não desistir nunca de estar capacitando pessoas, trazendo mais pessoas, trazendo conhecimento para mais pessoas. Isso. E a Bahia, já conhecia a Bahia? Tá passando eu vim para por Itabuna em 2019, né? Foi a primeira vez, ser uma equipe nossa aqui fantástica, que faz parte da nossa unidade dentro da Caixa, né? E eu vim em 2019 para receber essa equipe. Sim. Com uma expectativa de vir mais vezes. Aí tivemos pandemia, tivemos uma série de questões aí nesses anos todos e eu estou retornando agora, né, para visitá-los, e eu tive essa grata surpresa do convite de vocês para falar um pouco aqui também. Ô Gilson, e motivar as pessoas é uma tarefa fácil, difícil, mais ou menos? Como é que é? Motivar nunca é fácil, mas eu acredito muito na questão de você trazer as pessoas junto com você, né? Motivar só na fala é bacana quando a gente vê técnico de futebol fazendo, né? E grita e fala. Acho que no futebol pode dar certo porque é aquele momento só ali. Mas em outros ambientes a gente está falando de algo que é mais duradouro, né? Você precisa ter as pessoas junto com você por mais tempo. Então, nunca é uma tarefa fácil,
mas é uma tarefa muito prazerosa quando você vê as pessoas engajadas em algo, né? Numa atividade como a que vocês estão fazendo, como a gente faz no trabalho, fora também. Eu acho que quando você vê a motivação acontecendo, é muito prazeroso. Eu acho interessante esse tema que você vai tratar aqui com a gente, quer dizer, o conhecimento que você vai trazer, seu lastro dentro dessa área, porque assim, a gente estava conversando ontem, eu e a Alana, né, a gente sempre bate um papo para organizar as coisas e assim, você motiva e dá instruções a equipes de profissionais dentro do seu trabalho, mas essas informações, elas são importantes para qualquer pessoa, qualquer indivíduo que precisa perseverar, que precisa adotar determinados hábitos para atingir seus objetivos, né? É interessante falar de perseverança porque me parece que para a gente perseverar, a gente precisa ter falhado muitas vezes, né? Porque eu tento fazer algumas coisas, isso é uma coisa que acontece no nosso bate-papo com os nossos amigos, a dona de casa que tenta fazer uma refeição e de repente erra e queima o arroz e faz alguma coisa, né? Tenta uma nova receita e não consegue alcançar. Quem está tentando aprender a montar bicicleta, o garoto que está tentando montar bicicleta, a pessoa que está fazendo o Enem, de repente, né? A gente tenta e a gente não consegue. A reação primeira é um desânimo e uma tristeza, sim, né? Sim. Existem níveis e eu queria muito conversar com você a respeito desses níveis. Mas, a princípio, o que acontece? A gente planeja, às vezes eu tenho um propósito, né? Eu tenho um objetivo na vida, né? E eu não estou conseguindo alcançar esse objetivo. Por onde eu começo? Você tem alguma dica aí para dar a gente? Eu às vezes não tenho nem clareza de propósito. Você acredita em propósito, em missão de vida? Para começar, eu acho que é por aí, né? Eu acredito, a gente traz isso até mesmo na empresa, né? A missão da empresa, Sim. Os valores, qual é o propósito que a gente tem como equipe, né? No trabalho, ou até na pelada do futebol, né? O que a gente quer aqui, né? Com essa turma, é se reunir, fazer um churrasco, não desistir, Sim. porque a perseverança às vezes é coisa simples, né? Uhum. Eu já participei de um monte de gente de turma de futebol que durava 1 mês, 2 meses e acabava. Eu já tenho um grupo lá em Piracicaba que fazem 12 anos que a gente está junto. Que é severa, porque às vezes brigam, né? Uhum. Então, tem isso em vários níveis, né? Quando a gente pensa em algo mais profundo, a gente pensa em um projeto, o que a gente quer da vida, eu acredito muito nos 7 hábitos do Stephen Covey. Sim. A gente tem isso na instrutoria da Caixa, fora também já atuei em algumas situações trazendo conteúdo, e eu acho muito interessante pelo fato dele trazer hábitos, né? É algo mais concreto, não é algo tão superficial. E não é fácil. Sempre quando a gente fala em hábito, é difícil. Você desenvolver novos hábitos, né? Vindo para cá, a gente estava falando sobre reciclagem. Sim. E aí, como mudar um hábito se você tem o costume de jogar o lixo tudo misturado ali e de repente falar assim, vamos reciclar. Quando você cria esse hábito, jogar o lixo misturado passa a ser algo meio criminoso. Falei, como é que eu estou jogando aqui? Eu brinco, eu vou para o Paraná, na casa da minha mãe, não tem reciclagem. E aí eu me sinto mal. Porque na minha cidade tem e a gente está acostumado. Né? Então, quando você cria um hábito, ele passa a ser natural. Né? Naturalmente, isso passa a acontecer. Levanta a mão igual aluno. Só para fazer uma pergunta. Você falou uma coisa muito interessante. Veja bem, Tuca. Separar o lixo. Primeiro, aí você disse assim, era natural jogar o lixo misturado e de repente jogar o lixo misturado passa a ser algo até criminoso. Você se sente mal, Você né? se sente mal. Essa mudança da forma como eu vejo as coisas, como eu vejo a vida, né? O copo está metade cheio ou metade vazio, que é uma coisa que as pessoas falam. Porque me parece que é a forma de ver que modifica a forma de agir, o que gera o hábito, não sei se estou me fazendo entender. Como é que a gente muda a forma de ver? A gente pode mudar a forma de ver? Quando a gente estuda
os 7 hábitos, ele tem uma sequência, né? Sim. São 7, não? Sim. 7 hábitos. E ele fala, o autor, Sim. que há necessidade de você entender essa sequência. Porque o primeiro hábito seja proativo. Quando a gente fala em proatividade, via de regra, isso é muito usado em empresa, né? Sim. Fala em fazer primeiro, fazer antes, né? E o seja proativo nos 7 hábitos, ele remete muito a você criar o hábito e um entendimento de que a responsabilidade pela sua vida, pelo seu planejamento, é tua, não é dos outros. Porque é mais fácil, né? A gente fala assim, não, mas meu chefe não permitiu que eu crescesse na empresa. Eu já vi pessoas com 30 anos de empresa falar assim, nossa, eu estou há 30 anos aqui, eu poderia ter contribuído muito mais e nunca me deram oportunidade. Mas qual a oportunidade que você procurou? Então, o primeiro hábito traz de uma forma muito forte essa questão de que a responsabilidade pela sua vida, pelo seu planejamento é sua. É você que faz. Né? O Seja Proativo traz isso. Né? Você focar naquilo que realmente você consegue atuar na sua vida, no seu planejamento. Esse eu acho que é o primeiro ponto. A gente começar a tirar um pouquinho. A culpa é do governo, a culpa é de não sei quem, a culpa é da mãe, a culpa é do... Né? A culpa é do arroz que queimou, se exemplo, né? Sim. Não, é porque esse fogão... Então, qual é a minha parcela? O que eu posso fazer diferente na próxima vez? Eu acho que aí entra o perseverar, né? Eu observei o que eu estava fazendo, que eu poderia estar fazendo diferente, e aí eu mudo, busco uma forma diferente, trazer responsabilidade para mim. Muito bem. Gilson, para quem está acompanhando a gente, né? A gente sabe que às vezes tem um público flutuante, então, pessoal, hoje no Pode Refletir, que estamos estreando aqui no iPodcast TV, estamos falando sobre perseverança e temos aqui uma pessoa, né? Ele trabalha no setor bancário, vem instruindo profissionais sobre o tema da perseverança, falando de hábitos. É o Gilson, eu só esqueci o sobrenome, Gilson Martins. Então, gente, Gilson Martins está aqui com a gente, batendo esse papo muito esclarecedor, muito instrutivo. Gilson, quando você falou de hábitos, eu lembrei de uma coisa, Alana, que nós já conversamos no Pode Refletir, que a gente tem uma ideia no senso comum da rotina como uma coisa ruim. Se você reparar, as pessoas normalmente, quando se referem à rotina, é como uma coisa ruim. A rotina, de novo, mas me parece que a rotina, quando você precisa perseverar para atingir uma meta, um objetivo e adotar hábitos, me parece que ela é importante, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Eu creio que sim, quando você coloca uma rotina positiva, saudável, né? Você fala de fazer exercício. Exercício normalmente é algo que pega para muita gente, né? Porque todo início de um ano promete que vai fazer e passa. Quando vê, já passou 6 meses. Né? Sim. Então, eu acho que quando você pensa numa rotina que vai ser positiva, uma rotina saudável, ela faz com que naturalmente isso se torne um hábito. Então a rotina pode ser importante sim, né? Por outro lado, quando a gente fala nos 7 hábitos, você está avaliando lá pelo livro, né, de 7 hábitos, tem o terceiro hábito que fala muito da questão do tempo, né? Como a gente gasta o nosso tempo. Se a tua rotina diária for voltada para algo que não seja produtivo, algo, sei lá, tô viciado no celular, fico o dia inteiro rodando aquela telinha. Eu tenho uma rotina, mas não é uma rotina produtiva, não é uma rotina saudável. Então, o hábito, pelo menos quando a gente pensa nos 7 hábitos, como criar essa cadeia, né, dos hábitos, ele traz muita questão de eu ter o hábito como uma rotina saudável. Eu pensar algo que seja positivo para a minha vida, né? Profissional, no lado pessoal, que for. Eu queria voltar um pouquinho. Primeiro, Fique à eu não sei vontade. se está claro para as pessoas que estão acompanhando, o Gil está sempre trazendo para a gente um pouquinho do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né? Você pode dar um Google aí, depois procurar. A gente não está vendendo, a gente não está fazendo propaganda do livro, a gente só está aqui extraindo um pouquinho dentro do nosso tema perseverança do que isso pode nos ajudar. E você falou um pouco sobre proatividade, né? E eu não sei se ficou muito claro para todo o pessoal que está ouvindo para a gente, mas aí eu vou trazer sempre assim, coisas que eu ouço por aí. Eu sou muito atenta, tanto que as pessoas me falam, quanto aquilo que a gente ouve da conversa ali, de repente a gente está numa fila, a gente está em algum lugar aguardando, a gente ouve. E às vezes eu ouço dizer assim, poxa, ninguém pode falar nada com você, que você já vem com 4 pedras na mão, né?
Aí você falou sobre aquilo que acontece e a forma como a gente reage, né? E a gente estava falando sobre mudança de olhar para chegar aí nessa conversa. Eu tenho algum poder de decisão? Eu posso escolher essa forma que vai reagir ou é estímulo, resposta e bateu, levou e... Bom, acho que a gente deve, né? Escolher. Como é que a gente pode falar um pouquinho sobre Atualmente, isso a gente vê tanta coisa doida acontecendo no mundo, né? Sim. Que eu acho que mais do que nunca essa questão do estímulo-resposta, ela é necessária, né? Você avaliar que entre o estímulo e a resposta, você tem a liberdade da escolha. Que tipo de reação você vai ter, né? A gente vê muito problema aí no trânsito, né? As pessoas brigando por qualquer coisa no trânsito. Eu comento muito com as minhas filhas, até como uma forma de aprendizado, né? Você para numa esquina, a pessoa está tentando passar e não consegue. Você para o carro e faz sinal para a pessoa passar. Você vai ganhar um muito obrigado e um ok. Se você passar para essa pessoa e a pessoa ficar te xingando, você vai estar carregado de energia negativa e você vai ganhar 2 segundos. Né? Sim. Então, esse estímulo e a resposta era a tua liberdade de decidir parar e pedir para a pessoa passar. Hoje, rede social, ela traz um risco muito grande, né? Que você consegue responder a pessoa na hora e você não está na frente da pessoa. A pessoa fica até mais encorajada, né? Então, será que não vale a pena você parar, pensar e responder no dia seguinte? Com certeza você nem responde no dia seguinte, porque já passou, percebe que não valeu a pena, pensou. né? Não valia a pena. Sim. Tem uma história de um colega que uma vez, de trabalho, né? Ele recebeu uma mensagem, alguma coisa, nem lembro o que era, e fez uma mensagem desse tamanho, respondendo a pessoa. E aí ele me mandou. Aí eu falei pra ele assim, vamos fazer o seguinte, amanhã você manda. Porque eu tinha certeza que ele não ia mandar. E aí no dia seguinte eu perguntei pra ele, né, só pra me certificar. Falei, e aí, mandou ele? Não, rapaz, imagina se eu mandasse um negócio daquele. Mas é o estímulo-resposta, né? Vale a pena essa parada, essa respirada. Eu acho que mais do que nunca a gente precisa disso, né? De parar, de pensar, de avaliar. Ô Gilson, eu acho que chegou agora o momento, né, Lana, dele delinear para a gente aí, ponto por ponto, esses hábitos. Você pode trocar aí em miúdos para a gente, pingar o colírio da sua sabedoria nos olhos da nossa ignorância. Não quer ler um livro de 400 páginas? Não quer ler um livro de 400 páginas? Tem lá uma horinha, você tem... mas basicamente ele divide em dois blocos, né? Ele fala da vitória pessoal, que são os 3 primeiros hábitos que são voltados para o nosso desenvolvimento. Eu comentei do primeiro hábito, né? Ser proativo, ou seja, a responsabilidade é nossa. Então, eu tenho a responsabilidade, é como se fosse um carro, eu vou fazer uma viagem. A responsabilidade de entrar no carro e dirigir é minha, eu tenho esse poder. Não posso dizer assim, mas se alguém fosse dirigir por mim, né? É quando você puxa a responsabilidade para você. O segundo hábito é começar com o objetivo em mente. Então, começar com o objetivo em mente, pegando a mesma analogia do carro, Sim. eu tenho que saber para onde eu vou, senão qualquer lugar está valendo, né? Então, entrei dentro do carro, eu tenho que viajar, ok, eu sei para onde eu vou, qual é o caminho que eu quero seguir. Então, eu acho que é um hábito muito profundo, porque é o que faz a gente refletir sobre a nossa missão. Né? Tem até no livro ele conta uma história do aniversário de 80 anos, né? Que remete a gente pensar na declaração de missão nossa. Declaração de missão seria você colocar no papel o que você quer fazer, né? O que você quer ser. E no livro ele conta essa questão do aniversário de 80 anos. Como você gostaria de ser reconhecido no seu aniversário de 80 anos? Como sua família falaria de você? Como seus amigos falariam de você? Então, a declaração de missão é bem profunda, assim, é um exercício mesmo. No livro até ele fala que a gente precisa exercitar isso por vários dias, escrever, reescrever, para você saber para onde você quer caminhar, né? Então, fala assim, primeiro o mais importante. O que é importante? É eu planejar essa minha viagem, saber onde eu vou parar para abastecer. Eu gosto de fazer expedição.
Gosto de Sim. viagem longa, assim. Ia falar Então você nisso, precisa... entrei lá no Instagram, altas fotos, Altas viagens. É, e eu altas gosto disso. viagens. E é muito necessário essa questão do planejamento. Tem que planejar essa viagem, eu saber onde eu vou parar, senão eu fico no meio do mato lá, perdido, né? Sim, Então você sim. precisa fazer esse planejamento. O Por terceiro falta. hábito, ele traz muito essa questão. Sim. Que eu acho que é um ponto que hoje é importantíssimo, né? Para nós todos. A gente cai em algumas situações, a gente brinca lá no trabalho, que é o redemoinho, furacão, tornado, que é quando te arrasta, te larga em algum lugar, você não sabe nem onde está, de tanta coisa, tanta urgência para fazer. Nesse mundo, dessa forma, com tanta informação, quanta urgência para fazer, se você não organizar aquilo que é importante para você, você não faz. É o médico que não vai, né? O pessoal que está em casa muitas vezes está pensando, mas eu preciso marcar uma consulta. Não estou muito bem, mas não marco porque eu estou trabalhando, estou fazendo, tenho mil coisas para fazer. Então ele traz muito essa questão assim, do que é importante e o que é urgente. O urgente sempre vai ter, você precisa fazer. O importante é aquilo que você precisa programar para fazer. Tem até um vídeo clássico do Stephen Covey, que eu acho fantástico, que é das pedras grandes e o cascalho. Tem no YouTube também, o pessoal pesquisar. Ele chama uma pessoa da plateia, coloca um pote cheio de pedrinha e a pessoa tem que encaixar as coisas da vida dela, férias, e não cabe. Né? E qual é a forma diferente de pensar nisso? Não vou dar spoiler do vídeo. Sim, Mas, por favor. Mas qual é a forma diferente de pensar nisso? Como que a gente... E aí a gente trabalha muito essa questão das pedras grandes, né? Qual é a minha pedra grande da semana? Eu vou fazer uma consulta, vou visitar tal lugar, eu vou fazer no trabalho, o que a gente vai definir lá como importante, como prioritário, né? Então, essa quando você tira uma ou duas coisas mais importantes, e o hábito 3 traz muito isso. Assim, se você não trouxer esse mais importante, você não avança para a segunda parte, que aí é o relacionamento. Sim. Comentar um pouquinho, mas que eu ouvia falar nessas pedras grandes lá em casa, E aí né? você fez Meu a esposo experiência. leu primeiro esse livro e ele... Um abraço para meu esposo, que está ali, sabe, Tuca? Me permita essa pequena observação, né? Por favor. É até bom, assim. Seu esposo que tá doido para falar. A gente sempre brinca, né? Porque assim, é sempre bom ela marcar, ele vai ficar feliz da vida também, né? Porque assim, a gente tem nomes parecidos, né? E aí as pessoas podem pensar, a gente tem demarcado desde os primeiros episódios que a gente fez em áudio, né, que nós somos colegas de trabalho, amigos e colegas de trabalho que estamos nesse projeto. E as pessoas, de repente, por causa de Souza... Então, gente, o marido de Alana Souza está aqui hoje, tá? E aí eu vou aproveitar, Lara, já que você disse isso, do que Tuca Souza. Podem mandar aí mensagens no Sim. direct para Tuca Souza, as pessoas interessadas. Opa! Tuca Souza tá aí. Alana, me permita, segura e não esquece, já que você falou no pode direct, eu lembrei. Se você quiser fazer uma pergunta para o nosso convidado aqui, o Gilson Martins, fique à vontade, tá bom? Deixe seu comentário. A gente já tem alguns comentários aqui, o pessoal, boa tarde. Teve alguém aqui que disse assim, Alana... estamos em Itamaraju acompanhando o chat. Boa tarde. Então, para você de Itamaraju, um abraço. Alana, fique à vontade aqui também. Cássia também está aí, Cássia Pedreira, que acompanha a gente desde o início gente, no áudio. Cássia, boa muito demais. Tem uma pessoa aqui chamada Érico Vieira de Souza. Ele escreveu, excelente programa. Né? Tem que dar um desconto, né, para essa pessoa. Então falar dessa pessoa, né? Sim. Que é patrocinador, é amiga, é esposo, Muito bem. tudo é Uber também, em alguns momentos, né? Então, e dos bons, né? Super pontual, prestativo, atencioso. E é também simplesmente o amor da minha vida. Olha aí, Tuca nossa, Souza. que não estamos no Pode Refletir, estamos apresentando declaração de amor. Coração para coração. Vamos lá. Muito bem. E ele leu, e ele teve contato com esse livro antes. Também em algum momento ali nesse período de pandemia eu conheci a voz de Gilson antes de conhecer Gilson, né? Muito bem. Falando ali algumas questões e eu ouvia falar nessa pedra grande. Um dia ele falou em casa isso, primeiro vamos resolver as pedras grandes da semana. Eu falei, onde estão essas pedras, né? Quais são essas pedras?
E, de maneira geral, a gente, às vezes, Gilson, nessa caminhada de perseverança, às vezes a gente tem até alguma dificuldade de estabelecer o que é urgente, o que é necessário, o que é prioritário, o que é que eu gosto de fazer, né? Que às vezes esse eu gosto de fazer acaba me roubando o tempo do que eu preciso fazer. E também do que é necessário fazer para que eu alcance aquilo que eu desejo, né? Sim, sim. Porque às vezes se a gente sentar e esperar, né? Tem aquele complexo de Gabriela, coisas que eu ouço por aí. Não sei se complexo de Gabriela já chegou lá em Piracicaba, Já. né? Piracicaba também. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. O Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar e de repente se essa vida te levar, para onde ela vai te levar, né? Alguma dica para a gente poder conseguir estabelecer o que é importante, o que é urgente, o que é necessário fazer nesse momento para alcançar o objetivo? Eu acho que o primeiro ponto é a gente tentar enxergar dentro do nosso dia a dia, das nossas atividades, do que a gente faz, justamente o que é o urgente, o que está me tomando muito tempo, que eu estou a todo momento ali tendo que resolver, tanto em casa quanto no trabalho, do que é o importante, que é aquilo que eu sei que é necessário eu fazer, mas que eu não estou conseguindo fazer. Acho que o primeiro ponto é a gente conseguir enxergar isso, né? E aí o exercício é eu ir reduzindo esse urgente. Porque muitas vezes o urgente, ele é oriundo do fato de eu não estar planejando, não estar me organizando, né? Não estou bem de saúde, porque eu também nunca vou no médico, né? Sim. Não estou conseguindo render tanto, porque eu não faço um exercício físico regular, não estou conseguindo me dedicar a isso. Entro naquela, né, da virada do ano, Sim, né? sim. Esse ano eu vou, mas não vou, né? Então, o urgente, muitas vezes, ele é resultado disso. No trabalho, a gente vê muito isso. Quando a gente planeja, que a gente organiza e que a gente coloca para rodar, porque às vezes planejar também é bonito, né? Sim, mas fica só no papel. Sim. Mas quando a gente planeja, a gente se organiza e a gente coloca para rodar, a gente está ampliando essa dimensão do importante e reduzindo a do urgente. A gente não vai acabar com o urgente. O urgente é o nosso dia a dia. É a coisa que você precisa fazer, né? Sim. Quem tem filhos, levar o filho na escola, buscar o filho na escola, isso faz parte. Você fala assim, depois vou fazer um planejamento e depois eu vou buscar o meu filho 3 dias depois. Não dá, né? Sim. Você tem horário ali, tem o que fazer. Mas você pode ter um planejamento para suas férias, né? Para um momento de descanso, de como você vai organizar o teu trabalho em relação a teu momento de ócio ali, né? Tinha um livro, né? O ócio criativo, né? Fala muito da importância disso, né? E hoje se fala muito em qualidade de vida, e que eu percebo é que muitas vezes a falta de qualidade de vida vem da falta de organização, que a gente entra nesse redemoinho aí, né? Gosto dessa palavra redemoinho, porque ele vai puxando a gente para as coisas urgentes, para as coisas do dia a dia, às vezes como o Stephen Covey fala lá no Terceiro Hábito, o quarto quadrante, que é as coisas que não te agrega nada, né? Que é o celular viciante, é tudo que é exagerado, né? Sim. Eu lembro que em sala, às vezes, você comenta, olha, ficar muito tempo na Netflix, pô, mas esse é o meu momento de lazer. Se ele é teu momento de lazer, se um dia você está na Netflix, no outro você está fazendo outra coisa, não tem nada de errado. Se você maratona Netflix durante o final de semana inteiro, trabalha a semana inteira, maratona Netflix, tem alguma coisa errada. Você está deixando de curtir outras coisas na vida, de fazer outras coisas, né? Então, tudo que é exagerado era para ser reduzido ao máximo, para você realmente ter tempo para o que é importante para você. Parece Hoje, que quando a gente tem também urgências demais, pode ser um sinal de que a gente não planejou muito. Porque a gente sempre vai ter alguma coisa, né, muito incêndio para apagar, e a gente fica para lá e para cá, e para frente a gente não vai. Embora a gente, nem tudo vai estar sob o nosso controle. Não. Nunca. Mas você falou dessa questão do incêndio demais, me lembrei de algo que eu até comentei com o pessoal lá em Piracicaba. A gente vinha algumas coisas do trabalho para resolver e tal, e eu não estava fazendo as minhas pedras grandes. Eu chamo pedra grande mesmo. E eu marco num livrinho.
porque quando você escreve, parece que você assume um compromisso, né? Sim. Eu marco no meu caderninho, eu não vinha fazendo. E eu acho legal também, cada um tem o seu tempo para fazer isso. Para Sim. mim é legal fazer na sexta-feira, antes de sair do trabalho. Então eu já penso que eu preciso fazer na semana seguinte, anota lá umas 2 ou 3 coisas pessoais, outras profissionais e tal, e anota. E é interessante porque quando eu voltei a fazer isso, há Sim. cerca de um mês atrás, eu anotei algumas coisas que fazia muito tempo. Minha esposa pegando no meu pé, você já marcou aquele exame? Você não fez ainda? Aí eu fui, anotei que eu precisava fazer. E na segunda-feira de manhã eu cheguei, agendei o exame, conversei com o mecânico no meu carro, que eu precisava levar o carro lá para fazer um negócio. Ele falou, já vou mandar buscar aí e tal. Quando deu 9 horas da manhã, todas aquelas coisas que estavam paradas há mais de um mês tinham sido resolvidas. E era 9 horas da manhã da segunda-feira. Eu falei, podia ter colocado mais pedras para essa semana. Aí, tá vendo? Né? Porque realmente você se compromete a fazer aquilo, né? Eu posso atestar que funciona, porque às vezes essa sensação assim, nossa, isso estava há tanto tempo eu não estava conseguindo resolver, e num dia eu resolvi várias coisas, né? Eu consegui resolver várias coisas. Por quê? Porque você estabeleceu como prioridade, programou a você se fazer. programou. É verdade, Gilson, quando eu ouço você falar sobre esses hábitos, a gente vê assim que as pessoas bem-sucedidas, normalmente, a gente só vê o resultado, a gente não vê o processo. Como tem um processo, como tem todo um trabalho por trás ali, que para chegar àquele momento, e a perseverança é fundamental. Você tem treinado várias equipes, pelo que você já falou para a gente aí. Você tem tido o feedback dessas pessoas e o que elas dizem para você, e aquelas que adotaram alguns desses hábitos ou todos esses hábitos, assim, o que elas dizem que mudou na vida delas? Tenho bastante feedback, porque apesar de ser algo que, no meu caso, é aplicado com equipes no trabalho, são hábitos que a gente fala que sempre é uma capacitação no ambiente de trabalho, mas que ela serve para a vida, né? Então, a maior parte dos relatos que a gente tem é de como isso impactou para a pessoa fora do ambiente de trabalho. Lá também, lógico, né? Você traz uma organização diferente, né? A gente comenta que trabalha os 7 hábitos com a equipe muitas vezes para falar a mesma linguagem. Né? Você poder falar de pedra grande, a pessoa não achar que você está doido, né? Quer jogar uma pedra na cabeça. Não, sabe o que você está falando. Então, a gente fala a mesma língua. Mas ocorre muito de levar isso para casa. Vou dar um exemplo na minha casa. Minha filha, de tanto ouvir, ela também ficava ouvindo lá. Ela joga num time de futebol americano, flag, que é o feminino americano. E elas montaram um time novo na cidade e estavam apanhando na parte de gestão, do que fazer e aquelas discussões, né? Todas sem experiência. E eu falei, por que não pega o grupo de vocês que está coordenando, né, organizando, fazendo a gestão do time, e traz para a gente fazer um workshop rápido para falar dos 7 hábitos. Depois vocês aprofundam. E a gente fez isso. Inclusive a outra filha participou também e tal. A gente fez na minha casa, era período de pandemia ainda, tudo por computador, né, as amigas dela na casa dela e tal. E a gente fez. E várias das amigas delas também deram esse feedback que foi muito positivo, tanto porque elas precisavam do time, né? Passaram a se estressar menos, né? Reação, estímulo e reação, quanto para a vida pessoal delas, de algumas coisas que elas não tinham percebido que estavam fazendo, né? Alguns hábitos que mudaram. Então foi um feedback muito legal. A gente sempre tem um feedback legal dessa ação, por ela ser muito prática, né? Às vezes a gente vê muita teoria, né? Sim, em termos de gestão, mas ela é muito prática, você consegue colocar em prática. E tem uma frase dos 7 hábitos que eu acho que é fantástica, vocês são professores, acho que vocês devem concordar. Sim. Que ele fala que a melhor forma de você aprender é ensinando. Nossa! Então, quando você ensina, quando você pratica, você aprende demais, isso vai internalizando, né? Aí realmente vai virando hábito. Eu queria, porque é impressionante, porque o tempo passa muito rápido. E eu preciso avançar um pouquinho. Eu não fico, né? A gente também não fica. E tem uma pergunta aqui, eu queria passar, voltando à questão de coisas que eu ouço por aí. Eu ouço dizer assim, não sei se você conhece também, farinha pouca, meu pirão primeiro. Já ouviu essa expressão? Não, é assim, parece que leve para lá. Estou aprendendo mais Eu não sei se farinha lá é muito
Aqui farinha é algo, Eu- é vida. eu Farinha morei em é Recife 3 anos, então eu sei qual é o significado da farinha. Então, farinha pouca, do meu Nordeste pirão brasileiro. primeiro, que é aquela coisa garanta o seu, né? De tentar garantir o seu. Eu trago essa frase para a gente falar um pouco sobre. Bom, eu tenho meu objetivo, tenho meu processo, meu propósito de vida, eu sei o que eu quero, estabeleço metas, uma rotina para alcançar. Ao meu lado está Tuca, que tem as metas dele e está tentando alcançar. Esse meu relacionamento com Tuca, né, até onde é válido eu, para garantir o meu pirão primeiro, é válido passar por cima, sair derrubando as pessoas. Eu queria falar um pouquinho que você falasse um pouquinho sobre essa questão, que eu acho que a gente avança alguns hábitos aí. Então, quando o Tuca comentou comigo sobre quais seria a estrutura dos hábitos, eu comentei que teria Isso. o primeiro bloco, que Sim. são que ele chama de vitória particular, que é você cumprir os hábitos pessoais, né? Sim. Esses 3 primeiros. E aí você passa para a vitória pública, que seriam os 3 hábitos voltados para relacionamento. E o primeiro deles, o quarto hábito, é o ganha-ganha, né? E que traz o inverso disso, né? Como é que é Sim. o pirão? Farinha pouca, Farinha pouca, meu pirão primeiro. meu pirão primeiro. O ganha-ganha, Ou ele então, traz... essa você deve conhecer, de puxar sempre a brasa para minha sardinha. Essa você Sim, conhece? essa eu conheço. Essa é conhecida. Tem lá no Paraná, inclusive. Eu sou paranaense. Lá no Paraná Sim. fala muito isso. Sim, Mas o ganha-ganha, ele traz pra gente, tanto que ele fala pense ganha-ganha, uma forma de pensar, né, de como você estrutura isso dentro da tua cabeça. Que é você pensar nas relações, nas negociações, tudo é negociação na vida, Sim. né, com os filhos, Uhum. tudo é uma negociação. E você pensar nessa negociação de uma forma em que ambas as partes saem ganhando. Sim. E aí tem vários exercícios que ele traz no livro que mostram, né, o ganha-perde, né, onde você está ganhando. Eu estou negociando com o Tuca, eu ganhei, mas o Tuca perdeu. Sim. E eu só vou estar satisfeito se eu ganhar e o Tuca perder. Né? O perde-perde. Não interessa se eu vou ganhar ou não. Não interessa que qual é o o Tuca resultado. perde. Os dois têm que perder. Né? E tem o perde-ganha também, que você abre mão de alguma coisa para fechar uma negociação, para acabar com aquela conversa. Uhum. E a proposta do Covey é o ganha-ganha. A gente pode sair aqui, eu e o Tuca estamos negociando alguma coisa, estamos conversando sobre alguma coisa. A gente pode sair sem fechar nada. Porque Sim. a gente chega à conclusão de que se a gente fechar, um dos dois vai perder. Ou os dois vão perder. E a gente volta a conversar no outro dia. Até que a gente chegue no modelo em que seja legal para ele, seja legal para mim. É isso que ele propõe. E que vai um pouco de encontro ao que a gente tem no Senso país, comum, né? Sim. Aquele senso comum do primeiro eu levar vantagem, né? Eu preciso ganhar, o outro precisa perder. Eu tenho que ter mais, né? Porque eu acho que também passa A pela... farinha do pilão que eu não... Farinha pouca, meu pirão. 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 Isso. Vale também, Tuca, pensar que a gente está falando de relações interpessoais e que essas pessoas com as quais, né, seja no trabalho, em casa, um filho, um esposo, pessoas da sua família, da sua convivência, você não vai deixar de conviver com essas pessoas. Não é alguém que você vai encontrar no sinal e você vai dizer assim, não, eu nunca mais vou ver essa pessoa. Você vai estar convivendo. E me parece que se a gente pratica o ganha-ganha, que é aquilo em que todos saem ganhando, a gente vai necessitar dessa pessoa outras vezes, a gente vai conseguir ir mais longe, porque a gente vai junto. Tem uma pergunta aqui, Tuca. é verdade. Eu acho que está na hora da pergunta. E também tem aqui, ele falou sobre essa coisa de que quanto mais a gente ensina, a gente aprende. Sim. Nós, como professores, nós percebemos isso mesmo. Nossa, eu aprendi muito a partir do momento que eu me tornei professor. Tem a Fabiana Sassi, ela está em Porto Alegre, diz que está acompanhando a gente lá, está gostando dessa conversa, desse bate-papo, tá? A sua participação aqui. E ela citou aqui um professor famoso aqui da Bahia, o Jorge de Portugal, baiano, que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende o que ensinou. Dentro do que a Alana estava falando, da gente sempre poder trazer para o nosso espectador, ouvinte, né? A gente já está se encaminhando para o final, mais uma vez lembrar, porque tem sempre que contar com esse público flutuante, né? Que aparece de repente. Estamos aqui falando sobre perseverança e temos aqui um profissional excelente
que atua, além de trabalhar no sistema bancário, ele dá palestras, motivando, ensinando os 7 hábitos para as pessoas. Meu amigo, eu queria assim, tem alguém ouvindo a gente, Alana, que diz assim, nossa, mas são 7, por onde eu posso começar? Qual o principal? Qual o primeiro passo? E desses 7, qual que eu poderia eleger assim como, comece por esse aí, para a partir daí você seguir o que ensina aos outros? Uma dica... Parece meio clichê, mas é o primeiro. Sim, é o primeiro. Porque o primeiro, ou seja, proativo, é onde você decide que você vai tomar para si o rumo da tua vida. Maravilha. Se você não exercitar o primeiro hábito, dificilmente você vai conseguir colocar qualquer outro em prática. Então, a partir do momento em que eu desenvolvo isso, que eu entendo que eu sou dono da minha vida, eu que vou definir quais os caminhos, para onde eu vou, os demais, a ordem deles pode ser a ordem que você necessita. O 5º hábito fala da escuta, né? Primeiro compreender, depois ser compreendido. Eu acho um dos mais difíceis. Mais difíceis, porque a gente está acostumado muito a falar e pouco a ouvir. Sim. Então, para mim, pelo menos, é um hábito que eu preciso estar exercitando direto. Outros já entraram na rotina, já viraram hábito, né? Já estão no dia a dia. A escuta ativa, que é o que a gente fala nesse 5º hábito, ela é algo que eu creio que, para mim, pelo menos, eu preciso estar sempre exercitando. Né? Acho que pelo tipo de trabalho, a gente muitas vezes ou acha que tem a necessidade de já explicar, né? Quando alguém pergunta, você já responder. Então, eu vejo que esse é um hábito que há uma necessidade, para mim, de exercitar mais. Para outra pessoa pode ser o ganha-ganha. Eu preciso mudar essa forma como eu estou pensando, eu preciso exercitar esse hábito. Né? Se você desenvolver os 3 primeiros, muito provavelmente o coletivo ele acontece de uma forma mais fácil. O 6º hábito fala de sinergia. Eu acho fantástico. E é muito legal quando você vê acontecer. Né? Que é a ideia de O que é sinergia? Boa pergunta, Troque em miúdos aí pra gente. Traduzir. A sinergia, ela fala que o 1 mais 1 pode ser 10, pode ser 1000. É quando você junta a sua ideia, a ideia da Alana, a minha, e a gente consegue fazer algo muito melhor do que seria a minha ideia sozinha ou a sua ideia sozinha. Né? Então, a gente está construindo ali algo, pensando em algo, e se eu falar assim, não, esse copo é meu e vai ser assim, e pronto, vai ser isso, e acabou, e a gente pode não avançar. Agora, quando eu paro para escutar você, aí eu tive que exercitar lá o 5º, né? Paro para escutar você, estou pensando ali numa forma que seja melhor para todos nós. De repente, um pedaço da sua ideia, um pedaço da minha, a gente consegue construir algo que não é nem o que eu pensei, nem o que você pensou, e no final a gente vai dizer assim, caramba, olha o que a gente fez. Né? Sinergia ia ser o caramba, a hora que a gente fez. Né? Que é a hora que você fala assim, nossa, mas ficou muito melhor do que eu tinha pensado, mas foi construído coletivamente. Então, essa questão do 6º hábito eu acho fundamental, porque, e ele pode ser o último a você desenvolver, mas quando você consegue enxergar isso acontecendo, aí a gente começou falando de motivação, né? Sim, aí a motivação acontece, que é a hora que brilha o olho e você fala assim, cara, tá dando certo. A gente tá conseguindo fazer coisas que não fazia antes, porque tá construindo juntos, né? Por isso que esse 2º bloco tem muito a ver com o relacionamento, né? Isso envolve outras pessoas, já não depende só de você. Maravilha, então fica a dica aí, para você que está acompanhando a gente, o primeiro hábito é o que dá o pontapé inicial, né? Seja proativa e estabeleça suas prioridades. E aí, Alana? Certo, eu estou aqui tentando caber dentro, com tanto que eu queria falar, caber aqui. E o tempo, né? Eu vou fazer 2 coisas. Tem uma pergunta, eu vou fazer a pergunta, mas antes que você responda, eu vou já anexar uma outra pergunta. Fazer a pergunta do pessoal que mandou aqui, que é assim, Gilson, e quando as pedras grandes das pessoas que nos cercam acabam nos fazendo rolar ladeira abaixo? Conhece a expressão rolar ladeira abaixo? Sim. Até que ponto, para o bem viver, podemos ceder às prioridades alheias em detrimento das nossas? Aí entra o 4º hábito. Sim. Porque, eu comentei, tudo é uma negociação. Quando você está cedendo para que a pedra grande da outra pessoa aconteça, você não está numa negociação ou numa relação ganha-ganha.
vamos nem falar de negociação, que dá a impressão que a gente está falando de negócio, só, né? De sim. venda, e não é. Sim. Né? Você não está numa relação ganha-ganha, você está numa relação que você está sempre cedendo para que o outro consiga atingir seus objetivos. Aí quando a gente volta lá para o primeiro hábito, eu já tomei conta da minha vida, eu já defini o que é importante para mim. Eu vou definir primeiro o que é importante para mim, depois o que está acontecendo em volta entra no relacionamento. Eu vou negociar um ganha-ganha, vou ter um relacionamento ganha-ganha, vou ouvir essa pessoa para saber em que eu posso atuar para ajudar, mas de repente eu não vou ceder mais para que só a pedra grande dessa pessoa ocorra, porque se só a pedra grande dessa pessoa ocorrer, aí a gente vai ladeira abaixo, a gente vai ficar sempre aquela sensação do começo lá do hábito 1, quando eu olho e falo assim, nossa, mas é que fulano tá sempre com a prioridade, é o chefe, né? Também é sempre com a prioridade dele. Eu gostaria de fazer, mas o chefe não deixa, né? Tô vendo que esse hábito 1 aí realmente o carro-chefe, aquele... É o pontapé, né? Sabe que, eu não sei se a gente tem tempo, mas eu acho que é importante. O hábito 1, ele traz que a gente usa muito no trabalho. Ele fala do círculo de preocupação e círculo de influência. Sim, maravilhoso. Eu acho fantástico, né? Você pensar assim, é como se você estivesse aqui, né? Aqui não aparece na câmera, mas é um círculo dentro de um círculo. O círculo menor, ele é o círculo da influência, aquilo que você consegue atuar, você consegue fazer, né? E o círculo maior, o entorno dele é onde estão suas preocupações. Quanto mais a gente se preocupa com coisas que a gente não pode agir, menor fica o nosso círculo de influência. E quanto mais a gente atua naquilo que a gente pode influenciar, que a gente pode agir, maior vai ficando esse círculo de influência e menor vai ficando a preocupação. Traduzindo, né? Quanto mais eu atuo naquilo que eu posso resolver, mais eu vou estar focando, mais eu vou estar dando energia e menos eu vou estar me preocupando com bobagem, com coisas que eu não consigo resolver. E quantas vezes a gente se pega nesse círculo de preocupação, né? Aí eu estou preocupado com a pedra grande do outro, eu estou preocupado com, sei lá, será que vem uma tempestade ou não vem uma tempestade? Não depende de mim, depende do tempo. Né? Mas a gente viu agora lá em São Paulo, a gente teve, né, um desastre lá absurdo, né? Pessoas morreram. Qual era o círculo de influência que se tinha ali? Tirar aquelas pessoas, construir as casas num lugar mais seguro, né? O círculo de preocupação será que vai chover ou não? E se vier uma chuva forte? Já foi, né? Então quando a gente foca no círculo de influência, a gente consegue trazer soluções antes que a preocupação traga algo pior. Né? O que eu achei bacana, Alana, nesses 7 hábitos é essa coisa assim de que você, pelo que ele está falando aí, sobretudo quando ele falou da sinergia e quando ele falou, qual foi? Me ajude aí, você tem uma memória melhor do que a minha, que você fala dessa ideia que ela fez a pergunta agora da pessoa que está acompanhando a gente, da Pedra Grande. Quer dizer, não é uma coisa muito individual, solipsista, em que eu penso só em mim. Eu pratico esses hábitos, mas eles me ajudam no relacionamento com as outras pessoas. O que você falou aí, essa questão de ouvir mais, de tentar compreender, né? A pessoa vira para você e diz assim, normalmente as pessoas quando estão conversando, eu fui para São Paulo, o outro já emenda, eu fui para o Rio de Janeiro. Não diz assim, você foi para São Paulo, mas e aí, o que foi que você fez? Me conte, né? Não tem interesse em saber a questão que você fala de tentar compreender, tentar ouvir, exercitar aquilo que você já falou também no em um dos episódios, exercitar a escuta, né? Ouvir o outro. Uma vez no trabalho, e aí eu percebi o quanto é importante a atenção que você dá para uma pessoa. Chegou uma pessoa para falar comigo, e aí é um ponto que a gente trabalha nos 7 hábitos também, que é saber dizer não, né? Sim. Então a pessoa chegou para falar comigo, eu falei, eu estou terminando algo aqui, sabe que homem tem uma limitação, você faz uma coisa, você faz outra, né? Aí eu falei, eu preciso terminar. Ela falou, depois eu volto. Eu falei, não, senta aí. Aí ela sentou, eu terminei o que eu precisava fazer e virei para conversar com ela. Aí a gente conversou e aí no final da conversa ela falou assim, foi a primeira vez que alguém vira para me dar atenção e conversar olhando para mim. Para mim era a coisa mais natural do mundo, mas se eu estou conversando com a pessoa, tem que olhar para a pessoa. Mas o impacto que isso traz, para mim foi um feedback também para ficar ligado, né? Porque às vezes eu não fazia também. Tá olhando no computador, não, vai falando aí. Né? E às vezes a gente faz isso sem pensar. Vai falando aí, que atenção você está dando para essa pessoa, né? Sim. E se você não escuta pessoas, é aquela história, você estava falando do Rio de Janeiro, de São Paulo, né?
fala assim, nossa, eu falei com fulano, ele foi para algum lugar, mas não consigo lembrar, porque você nem prestou atenção. Né? Sim, é verdade. Estava acontecendo. É. Sim, sim. E aí, eu não sei, se controla o tempo do professor Tuca, às vezes eu chamo ele de professor Vou chamar de Tuca. professor Alana. Que é uma coisa assim que eu queria tratar. É claro que para cada hábito a gente poderia ter um programa inteiro, né, para poder falar. Mas nas relações interpessoais, que é uma coisa que eu adoro, sim. né? Por exemplo, a gente tem um filho, tem um bebê, e esse bebê ele é completamente dependente. Das coisas que eu ouço por aí, retomando, né? Às vezes uma pessoa diz para outra assim... A Érico vai interessar muito não, essa pergunta. Às vezes a pessoa diz assim, você é muito dependente de fulano, né? Aí a gente tem nessa ideia do bebê completamente dependente, a criança vai crescendo, vai tendo... A gente diz assim, fulaninho já está mais independente, já está indo para a escola, né? Nessa relação. Depois cresce. E aí a gente tem, e o livro aborda, né? Três, se não estou enganada, tipos de relação, que é a relação de dependência, independência e interdependência. E se você puder comentar um pouquinho, e para que a gente consiga alcançar os objetivos, alcançar aquilo que a gente quer, perseverar, e não perseverar sozinho, né? Sim. Quando a gente vai junto, a gente vai mais longe, né? Essa ideia também que a gente tem. O que seria ideal? Que tipo de relação seria ideal? Interdependência. Quando você já chega... você conquista a segunda vitória, que é a vitória pública, né? Sim. A dependência, você está entendendo os hábitos. Então, você ainda está no primeiro hábito, a culpa é do fulano, a culpa é do outro. Eu gostaria de fazer tal coisa. Eu comentei que eu gosto de viagem de carro, essas viagens longas. Eu escuto muita gente falando assim, nossa, eu gostaria muito de fazer isso, mas não tenho tempo, mas não posso, mas... sempre os mas. Mas, se você quiser, você faz. É que tem que puxar primeiro o primeiro hábito, né? Assim, eu vou fazer, eu quero fazer. Depois eu vou pro segundo pensar para onde eu vou, né? Então, eu vou fazer uma viagem para onde eu vou. Aí, vou organizar meu tempo, meu orçamento, que é importante também. Vai caber, não vai caber, né? Então, quando você traz tudo isso para você, você saiu da dependência, que você precisa que alguém decida para onde vai. Eu brinco com as minhas filhas, né? Vamos viajar, para onde a gente vai, pai? Eu falei, custa vocês uma vez decidirem, né? Então, sai da dependência e a gente vai para a independência. Para onde a gente vai, o que a gente vai fazer. Então, eu passei pelos 3 primeiros hábitos. Aí eu começo a conquistar, depois de conquistar a independência, a interdependência, que é essa relação com os outros. Porque a gente não vive sozinho no mundo, né? Sim. Então, a gente precisa do ganha-ganha, a gente precisa aprender a ouvir, aprender a compreender as pessoas. Acho que quando a gente aprende a compreender as pessoas, a gente para de brigar um pouco no WhatsApp, né? E vai para a vida real. E até criar sinergia. E aí chegar no último hábito, que depois da interdependência, né? O 7º hábito é afinar o instrumento, que é você fazer esse círculo todo dos hábitos rodar, né? Criar realmente como um hábito. Como eu falei, olhar lá para o 5º hábito, que para mim é onde eu preciso focar mais, focar esse hábito. É onde você coloca o equilíbrio entre mente, corpo, né? Relações, é no 7º hábito. É o hábito do equilíbrio, onde você começa a rodar todos esses hábitos. Por isso que são 7, né? Falando só de 6 até agora. Maravilha. O 7º é afinar o instrumento sempre, né? Alana, sempre estar rodando. Você que é bastante religiosa, o 7º, na tradição judaico-cristã, tem um simbolismo forte, né? É verdade. É da perfeição, 7. Acho que a gente chega ao final desse primeiro episódio aqui com algumas, a gente pode dizer assim, algumas conclusões a respeito desse tema, né, Alana? Sim. Tem que ter dedicação para perseverar, né? Não pode ficar na zona de conforto. Tem que sair, fazer alguma coisa, adotar hábitos, né? Adotar hábitos não são fáceis. Não são fáceis, de preferência, os hábitos. Se você quiser, inclusive,
Gilson Martins, repete aí onde é que a gente acha o livro, uma palestra, ou até a sua palestra lá no... Tem também a Kátia Aragão. Pronto. Ela está falando aqui Ótimo, que o fala livro aí. O Milagre da Manhã também tem uma ferramenta para ajudar na mudança de hábitos e planejamento da rotina. Lindo. Mas aí uma indicação de leitura. E ela disse também, parabéns pela pauta, rica entrevista, né? Que muito legal. obrigada. Alana, vamos agradecer Sim. o nosso entrevistado por essa disponibilidade dele, ou você quer fazer mais alguma pergunta? Dá vontade, né? A gente não quer mais sair daqui, a gente quer continuar. Uma rápida consideração. Eu sempre trazia aí um verso, e quando eu não trago um verso bíblico, eu cito alguma coisa da Bíblia, as pessoas me cobram depois, professor. Por favor. Eu queria falar muito rapidamente, e aí aproveito para mandar um abraço para os filhotes, né? Os filhos que devem estar acompanhando aí em casa. E a gente estava numa dessas reflexões em casa, pensando sobre a cura do paralítico. Eu não sei quantos, e também não tenho aqui agora onde está escrito, mas que era aquela pessoa que estava ali há muito tempo num tanque, esperando que acreditava-se na época que passava um anjo, mexia a água, que entrasse primeiro ia receber a cura. E em determinado momento, esse paralítico estava lá há muitos anos. Se eu errar alguma coisa, me perdoe, eu não estou lendo o texto aqui agora, tá bom? E ele estava ali há muitos anos e, de repente, o próprio Jesus, ele chega até o tanque e pergunta para o paralítico, o que você quer? Você quer ser curado? E ele disse, eu não tenho ninguém que me ajude, que é meio, não é culpa minha, porque se eu gostaria, mas alguém precisa me ajudar, que é colocar no outro, né? Essa responsabilidade. E aí o final, depois leiam a história, o final ele pergunta, você quer ser curado? Então a cura ela estava ali, né? A pessoa que podia dar, fornecer essa cura para ele. E a gente está aqui na nossa vida real, no nosso dia a dia, a gente não tem ninguém para oferecer um milagre aqui, né? Gilson, eu acho que, não sei, não perguntei se ele faz milagre, Sim. mas me parece, não tem cara de quem faz, não. Ele me parece que ele não faz milagre. Isso. Então exige muito esforço, que é o esforço da perseverança, né? E a gente procurou trazer aqui alguns caminhos para você que já tentou e não conseguiu. Acho que todo mundo já tentou e não conseguiu, seja lá o que foi, que é importante. Isso já dá uma outra pauta, né? Com certeza. Que você tem aí um caminho, que é não desista. Vamos trazer agora Raul Seixas, né? Tem a fé, tem em Deus, tem a fé na vida. Tente outra vez. Mas não tente de qualquer forma, procure ter métodos. A gente teve aí algumas indicações de leitura. E agradecer demais da conta. Gilson Martins, é uma realização pessoal te conhecer, né? Conheci a voz, como eu falei antes. E a gente não falou sobre pessoas de transição, Gilson, mas aquelas pessoas que a gente encontra na vida, não vai dar mais tempo, aquelas pessoas que a gente encontra na vida que nos transformam, né? E são importantes para que os hábitos aconteçam, né? Para que a mudança de cada hábito aconteça. Antes de passar a palavra a Gilson, para ele fazer as considerações finais, você falou das pessoas que passam pela vida da gente. Sim. Então, Gilson, a gente começou esse trabalho em áudio, tem 2 anos que a gente vem fazendo em áudio, passamos para o rádio agora, virou um programa de rádio e chegamos aqui num podcast feito no YouTube. E a gente não chegou aqui sozinho e não chegamos aqui sem a ajuda, sem essa interdependência de que você falou, né? Sem essa sinergia. Então, queria agradecer, Alana, aqui, você também. Que eu acho que merece muito nosso agradecimento. Rick Mascarenhas. Eu ia falar o nome dele todo, mas deixa para um outro momento. Rick Mascarenhas, muito obrigado por nos conceder essa oportunidade, tá? Você mora no nosso coração e, por enquanto, não paga aluguel. Eu queria agradecer também ao Beto Leite, voz que nos identifica, né? Que desde o início acreditou muito nesse projeto. Sim. Queria agradecer ao Taylor Cia, que assina aí a nossa vinheta de abertura. Gratidão imensa, muito obrigada. E aproveitar para agradecer demais ao Gilson, né? A gente que acredita em providência, propósito e ter a sua presença aqui, ela é maravilhosa. E complementando você, Alana, eu acho que de tudo que Gilson falou, a gente lembra daquela frase, é mais transpiração do que inspiração, né? Botar os 7 hábitos em prática
é mais transpiração do que inspiração. Gilson, então, faça suas considerações e termine com uma mensagem bem perseverante para o nosso... falar sobre alguma coisa que a gente não te perguntou, exatamente. Fique à vontade. Primeiro, agradecer. Acho que a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu adoro falar, então vamos ficar sério. Adorei a experiência de estar junto com vocês. Espero ter contribuído, né, para quem está nos assistindo com algo que seja positivo. Apesar do nome, né, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, não é nada de autoajuda, precisa de muita transpiração, precisa estar exercitando sempre, precisa estar retomando sempre. Né? É um exercício contínuo. Eu trouxe meu exemplo, né? O incêndio no trabalho, um mês sem fazer lá as pedras grandes, já o negócio começou a não rodar. Então você tem que retomar, afinar o instrumento, trazer de volta. Eu acho que poder falar disso, poder falar de algo que é propositivo, né? Que não é fácil, mas é propositivo. No momento que a gente está, é muito legal. Então fico muito feliz de poder estar aqui conversando com vocês, trocando experiências. Eu acho que é sempre um aprendizado. A gente estava falando, né, que sempre você aprende quando você está ensinando, quando você está conversando. Essa troca é fenomenal. Então, estou muito feliz. Já não vai esquecer da farinha pouca, meu pirão. Quando você falar isso lá, os paranaenses... Explica aí, Gilson, o que você falou? Vou parar de reclamar do pessoal que mudou minha viagem, que eu vim em março e fez eu vir agora. Falei, obrigado, deu tudo certo. Aprendi uma frase. Agradecer demais a todas as pessoas. Não deu tempo de ler todos os comentários. Muito obrigada. Muito, Alex, muito obrigada. Que acompanha a gente nas redes sociais, né? Exatamente. Então, maravilha. E aí, Tuca, nos próximos episódios a gente vai ter sempre alguém aqui para bater um papo com a gente. Com certeza. A gente vai ter professor, psicólogo, mas não vamos dar spoiler. Não, vamos deixar pessoal. O próximo episódio você vai gostar tanto quanto gostou, da mesma forma que você gostou desse. Mas a gente vai deixar aí o suspense. Então eu acho que não tem palavra no dicionário para dar conta da minha alegria em estar aqui. Agradecer mais uma vez ao Gilson, a você, Tuca, pela parceria. Maravilha, aqui. Você também tem me suportado. A gente se encontra aí no próximo episódio. Um grande abraço para você que está acompanhando a gente e até lá.